Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marcela, trabalho com costura criativa e no vídeo de hoje, no passo a passo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como fazer esta linda cestinha aqui. Lá no meu, na minha página no Instagram, eu já ensinei a fazer ela com um vídeo um pouquinho mais curto e com uma outra altura aqui. Nesse passo a passo eu vou mostrar pra vocês como dá pra gente fazer na altura que vocês quiserem, no tamanho que vocês quiserem. Na verdade eu vou passar pra vocês a técnica dela, tá? E aí vocês fazem conjunto de 3, dá pra fazer, gente, a criatividade aí é infinita, né? Lá no meu Instagram eu ensinei a fazer ela no tricoline, tá? Então dá pra você fazer de todos os materiais que vocês quiserem fazer, tá? Nesse passo a passo de hoje, eu vou mostrar pra vocês que eu fiz ela na sarja. Essa sarja aqui maravilhosa é lá da Avimor Tecidos. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o site deles lá pra vocês. Eu vou deixar o Instagram deles pra vocês verem a diversidade que tem de tecido de sarja. Então é muita coisa que tem lá, muita coisa muito bonita. E também eu tenho cupom de desconto pra vocês e aí deixo também tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês entrarem lá e fazer a festa. Por que eu decidi fazer em sarja? No outro passo a passo que eu ensino no meu Instagram, que eu fiz em tricoline, eu fiz tipo uma cestinha de pão, tá? E aqui eu vim mostrar para vocês que dá pra gente fazer ela também para usar em outras partes da casa, tá? Dá pra usar com diversas finalidades. E nessa sarja aqui, ela é uma sarja impermeável, então ela é muito fácil de limpar. Aqui, por exemplo, você pode usar... eu quero colocar no meu quarto para eu colocar minhas presilhas de cabelo. Eu quero colocar no banheiro e colocar uma florzinha. Eu quero colocar na sala, eu quero colocar na copa. Gente, até no meu ateliê também, para colocar, por exemplo, todas essas presilhinhas que a gente usa, né? Dá para colocar tudo aqui dentro. Dá para você fazer de tamanhos menores, dá para fazer em conjunto com 3. Então fica muito legal. Ela é simples, fácil, prática de fazer. Aqui dá pra você brincar com criatividade, assim, dá pra usar outros tipos de fios, outros tipos de penduricalho. Aqui como eu usei o olho grego, daria, eu não tenho aqui, mas daria pra colocar num outro fio, aquele um chaveirinho que tem um pingentezinho de olho grego. Então, gente, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o meu Instagram. Lá, me seguem lá no Instagram. Me marquem quando vocês fizerem, porque eu gosto de repostar todas as peças que vocês fazem, tá? E aí eu vou divulgando o trabalho de vocês também, tá bom? Vamos lá então pro passo a passo? Usar os materiais. Conforme eu falei pra vocês, eu vou usar dessa vez a sarja. Lá no meu Instagram eu tenho o passo a passo dela um pouco mais curtinho. Eu fiz em tricoline. Então nada impede de vocês fazerem também em tricoline, tá? Pode fazer em sintético, dá pra fazer de todos os materiais que vocês decidirem aí. Então, o que eu fiz aqui? Eu cortei no tecido que vai ficar dentro da cestinha, do cachepozinho, como vocês quiserem aí, um quadrado de 35 por 35. E aí, cortei no tecido interno, no tecido externo, e aqui eu tô usando a manta R2, tá? Que ela vai ficar bem estruturada. Dá pra usar manta R1? Dá pra usar também. Fica um pouquinho menos estruturada, mas também fica legal, tá? Aqui, nesse caso, por exemplo, eu cortei esse quadrado de 35 por 35. Eu tô ensinando pra vocês aqui a técnica, tá? De como fazer. Mas vocês podem mudar essas medidas, desde que seja um quadrado, tá? Você quer fazer uma cestinha maior? Pega um quadrado de 40 por 40. E quer fazer uma cestinha menor? Pega um quadrado de 30 por 30, entendeu? Isso vocês podem mudar a hora que vocês quiserem. O importante é aprender a técnica e depois fazer do formato que vocês quiserem. Essa daqui, por exemplo, lá no meu Instagram eu ensinei a fazer... na verdade, eu ensinei a fazer uma com uma altura de 8 centímetros na lateral. E eu tenho postado lá uma de 5 centímetros, que parece uma bandejinha. Essa daqui eu vou fazer com a altura da lateral maior. E aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu já até risquei pra explicar pra vocês.
Aqui eu vou fazer a altura da lateral aqui, ó, que vai ficar que vai subir aqui, ó, a lateral da cestinha, de 10 centímetros. Então, o que eu fiz aqui? Eu medi daqui pra cá 10 centímetros, daqui pra cá 10 e assim por diante em todas as voltas. E fica esse jogo da velha aqui, nas laterais de 10 centímetros. O centro vai ficar bem pequeno, tá vendo? Vai ficar exatamente quando ficar desenhado aqui no tecido que você fizer, no desenho que você fizer, esse aqui vai ser o tamanho do centro, tá? Então, eu quero fazer uma altura pequena, como se fosse uma bandejinha. Mede aqui 5 centímetros. Se você medir 5 centímetros em cada lateral, o centro você já vai ver, no desenho que você fizer, você já vai ver que o centro vai ficar bem maior aqui onde você vai colocar as coisas dentro, tá? Essa daqui eu decidi fazer dessa forma, porque eu vou mostrar pra vocês que dá pra usar, conforme eu já falei, em outros ambientes da casa e não somente como uma cestinha de pão, tá? Nesse caso aqui, aí o que a gente faz? Lá no Instagram eu ensino a fazer as fitinhas, que é pra amarrar as laterais, com o mesmo tecido. Nesse caso aqui, eu vou usar esse cordão de algodão, porque como eu vou fazer uma cestinha pra eu usar em outro ambiente da casa, eu quero fazer um diferente. Aí eu vou colocar uma miçanga aqui diferente, pra dar um charminho na peça, tá? Então, eu vou usar nesse caso aqui, eu vou usar esse cordão de algodão. Então, basicamente é isso de material, tá? As duas partes aqui na sarja e a manta R2 e o cordão, tá bom? Então, vamos lá, eu vou começar a explicar pra vocês como que a gente começa as costuras. Aqui a gente vai separar, vai reservar essa parte aqui que é do fundo. Aqui eu já estruturei, já coloquei a sarja em cima da manta, dei uma passada com o ferro, só pra ficar esticado. Ele não gruda muito, porque como é uma sarja impermeável, na hora de você borrifar a água e tal, que ajuda a grudar na manta, não pega por ser impermeável, tá? Mas mesmo assim ela dá uma esticadinha e fica bem fixa. E aí, coloca aqui, se você preferir, alfineta aqui em volta pra ficar mais seguro. E aí a gente vai fazer o desenho conforme eu já falei pra vocês. Aqui eu fiz a altura de 10 centímetros de todos os lados. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar uma costura exatamente nesse jogo da velha aqui que eu desenhei. Passo uma costura em todo e depois passo uma costura em toda a volta pra gente segurar este tecido aqui, tá? Vou passar a costura e já volto a mostrar pra vocês como é que ficou. Pronto, gente, ó, já passei uma costura em toda a marcação que eu fiz aqui. Fiz a costura também aqui na volta de segurança. E aí já refilei também a manta que sobrou e ela ficou dessa forma. Aí agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar esses quadrados aqui da ponta, tá vendo? A gente corta aqui, deixa a costura aqui, ó, pro lado de dentro, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó, a costura tá aqui, e aí a gente vai cortar aqui. Cuidado pra não pegar a costura, tá? Essa costura que vai fazer a estruturação da gente fazer a dobra do nosso cachepozinho, da nossa cestinha. Ó, tá vendo? E aí a gente vai cortar os 4 cantinhos bem rente a costura, só não vai pegar exatamente a costura, tá? E a gente corta. Depois de cortar, que a gente vai colocar os cordões. Pode usar cordão aí de diversas formas, outros tipos. Quer fazer um cordãozinho sintético. Aqui até pensei, como é um olho grego, ó, como mais ou menos ela vai ficar, tá vendo? A gente já consegue dar um formatinho pra saber como vai ficar. É aqui que vai amarrar os cordõezinhos. Na verdade, ela é dupla face, viu, gente? Dá pra vocês usarem, depois eu vou mostrar no final, na hora que ela estiver pronta. Ia pôr um tassel aqui, sabe? Faz o amarradinho aqui, coloca um tassel, como é olho grego, fica bem legal. Colocar até tem alguns pingentinhos que hoje em dia vende de olho grego, então dá pra fazer uma combinação bem legal.
Feito isso aqui, a gente cortou os 4 cantinhos e agora eu vou colocar os cordões. Eu vou cortar... eu vou cortar na medida de 20 centímetros, tá? Eu acho que vai ficar grande, mas depois eu consigo cortar ele do tamanho que eu gostar. Por causa de questão de dar lacinho, né? Então, é melhor cortar maior do que depois de costurado dá problema. A gente vai cortar 8 pedaços, tá bom? Então, a gente corta os 8 pedacinhos. Deixa eu medir um aqui, que daí eu já dobro todos eles. Aqui já cortei 3, então faltam 5. Deixa eu dobrar aqui. 3, 4. Aqui. E a gente corta aqui, confere. 2, 4, 5, 8. Prontinho. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar agora, nessas extremidades aqui de todas as pontas, a gente vai colocar ele dessa forma aqui, ó. Com um dedinho, assim, 1 centímetro mais ou menos. Se você quiser ir com a régua, coloca lá, faz um risquinho. E aí a gente vai costurar, faz uma costura aqui, ó. Faz um vai e vem, um retrocesso. Depois vem outra costura aqui também. Mas é bom fazer um retrocesso, porque como esse daqui, por exemplo, ele é roliço, né? Então é importante fazer, e como é algodão. Então você vai colocar um aqui, depois vem aqui, coloca outro aqui. Tá vendo? Todos com a altura de 1 centímetro pra baixo. Um aqui, outro aqui. Passa a costura em todos eles, os cantinhos. E depois aí eu vou passar a costura e já volto a mostrar pra vocês pra gente colocar o fundo da peça, encaixar ele aqui. Ó, já coloquei, já costurei todos os cordõezinhos, tá vendo? Aí você junta todos eles aqui no meio. Se quiser colocar um durex aqui pra segurar, ajuda bastante, tá? Coloca aqui, porque é o que a gente vai fazer agora. Coloca esse daqui aqui, a gente vai pegar a parte a parte interna da nossa cestinha aqui. E aí eu vou colocar, encaixar aqui exatamente, ó. Encaixar todo a nossa outra parte da cestinha, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui em toda a volta. Cuidado por isso que eu falo pra colocar os cordões no centro. Porque pode acontecer, por exemplo, deles estarem, na hora que você mexer na máquina, de colocar o durex, eu falo. Na hora que mexer na máquina pra virar, pra fazer a costura, eles desencaixam e aí você passa uma costura e prende ele. Aí vai ter que desfazer, tá? Vai ter que desmanchar todo o seu trabalho. Então, o que a gente vai fazer? Passa uma costura em toda a volta. Em um dos lados, você vai deixar uma distância de 10 centímetros, mais ou menos, sem costurar, tá? Somente em um dos lados. O restante pode costurar tudo, que é onde a gente vai desvirar a nossa peça, tá? Então, deixa aqui 10 centímetros, mais ou menos, uma distância dessa. Se você quiser marcar, quer ver? Com a caneta, assim, ó. Tá vendo? Marca aqui 2 pontinhos com a caneta dessa forma. Começa a costura a partir daqui, costura toda a volta, e aí chega aqui nesse pontinho e para, tá bom? E aí a gente vai cortar esse excesso aqui e desvirar a peça. Mas eu vou costurar e mostro pra vocês como que a gente já desvira ela e termina as costuras. Prontinho, ó, já passei a costura, tá toda grudadinha, tá vendo? Deixei essa abertura aqui onde a gente vai desvirar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar essa parte aqui que tá a mais da nossa, que ficou aqui do nosso forro. Então, corta todas as laterais que ficou a mais aqui, pra depois a gente desvirar a nossa peça. Quadradinhos aqui eu não jogo fora, viu, gente? Dá pra fazer bastante coisa com ele depois. Fica um quadrado bem certinho. Dá pra gente unir os retalhos.
Dá pra fazer com a unção unindo os retalhos, né? A gente consegue fazer uma necessaire pequenininha, dá pra fazer bastante coisa. Então, vai guardando aí esses retalhos aí e não joga fora, não. Aí, feito isso, o que a gente vai fazer? Coloca os dedos aqui dentro, vai lá no fundo da peça e traz ela toda pra fora. Com bastante calma. Principalmente essa daqui, que eu fiz em sarja, então, como ela fica mais estruturada, o tecido é mais grosso, então ela fica mais... é mais complicado, mais difícil. Nada difícil também, vou falar assim, mas com o tricoline ela vira mais fácil. Mas também, ó, vocês estão vendo aí que não é nada complicado, né? Desvira tudo, que a gente vai virar todos os cantinhos. Põe a mão lá dentro, pra desvirar. Tem vários cantinhos nessa peça, né? Olha que belezinha. Tá vendo? Já fica com os cordõezinhos já no lugar certinho. Arruma todos os cantinhos aqui. Se precisar de uma agulha de tricô, um palito, ou até com a tesoura. A tesoura tem que ir com mais delicadeza pra não desarrumar. Puxa aqui os fios, ó. Não desarrumar, não descosturar. Uma tesoura é mais pontuda, né? Ó, fica dessa forma aqui, tá vendo? Belezinha, que ela já vai tomando forma. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai esticar tudo bem direitinho. E a gente vai no ferro pra passar a nossa peça e deixar ela bem certinha, assim, com o tecido bem passado, bem estruturado, tá? E aí, no próprio ferro, a hora que a gente for passar, você já faz essa parte aqui que tá a abertura, a gente vai dobrar pra dentro, assim, dessa forma. Aqui, ó. Deixa eu dobrar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Dobra pra dentro. Vai ficar dessa forma aqui, assim. Passa o ferro, porque daí já fica vincado na hora da gente fazer a costura, tá? Então, eu vou passar o ferro, volto a mostrar pra vocês como é que ficou, pra depois eu mostrar pra vocês aonde a gente vai passar todas as costuras. Passei o ferro, já fechei aqui, já dobrei, vinquei, na verdade, a abertura, que agora na costura de fechamento é que a gente vai costurar aqui e fechar essa abertura. Tá vendo como ela fica bem mais esticadinha passando ferro? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar uma costura em toda a volta aqui da nossa cestinha, inclusive pra fechar... Cadê a abertura? Tá aqui. Pra fechar essa abertura aqui, que a gente deixou. E depois que a gente fizer essa costura em toda a volta, a gente vai costurar esse quadrado aqui do centro também. Por que a gente faz isso? Pra gente deixar ela bem mais estruturada na hora da gente dobrar aqui pra fechar a nossa cestinha, tá? E daí que dá pra usar ela dupla face dessa forma aqui, com o tecido aqui estampado dentro ou com o tecido estampado fora, tá? Eu vou passar a costura e já volto a mostrar pra vocês pra gente fazer o acabamento com os detalhes aqui na nossa fitinha. Prontinho, gente, já passei toda a costura, tá vendo como ela fica bem mais estruturada quando a gente passa a costura aqui, ó, fica até marcadinho. Aqui também já coloquei uma etiquetinha, tá vendo? Essa etiqueta aqui é lá da Coriarte. Eu vou deixar pra vocês o site aqui na descrição, o site e o Instagram deles na descrição do vídeo. E aí dá uma olhadinha lá que é um capricho, a coisa mais linda do mundo, as etiquetas que eles fazem lá. E essas daqui eles fazem já com frases prontas, então você já compra e só pra colocar aqui, porque dá todo um charme na peça, né? É todo um detalhe que fica bem bonito. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai amarrar aqui as nossas laterais, dar um lacinho bem bonito, tá vendo? Ainda bem que eu cortei com 20 no começo. E aqui, eu vou cortar essa partezinha aqui assim, e eu vou colocar aqui umas miçangas,
escolhi 2 aqui que combinem com o tecido, né? Esse aqui não vai entrar. Depois eu coloco uma outra. Deixa eu abrir aqui que fica mais fácil. E aqui a gente dá um nozinho bem apertado, tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui. E aqui desse lado eu vou colocar a marrom. Vamos colocar já. Aqui a gente tem que ir escolhendo umas que tem com uns furos maiores, né? Peraí, que esse daqui, a questão do algodão é essa questão, esse é o problema. Vou ter que colocar azul mesmo, porque a marrom não tem um buraco muito grande. Então, pra esse tipo de fio aqui, tem que ser dessa forma, tá? Se vocês escolherem um fio mais fino, que tudo dá cetim, fica legal, tudo dá certo. Olha, tá vendo o charmezinho que fica? Belezinha? Vou amarrar todas aqui e já volto a mostrar pra vocês ela prontinha. Pronto, meus amores, gostaram? Não fica linda? Olha que perfeição. E a etiquetinha, olha, dá toda a diferença, não dá? Ó, tá vendo? Ficou com uma profundidade muito boa. É aquilo que eu já passei pra vocês, a altura daqui é a que manda. Se vocês querem, por exemplo, fazer um fundo maior, mas com essa mesma altura, faz um quadrado de 40 por 40, que como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, tá? Dá pra brincar com diversas estampas. E aqui, gente, serve pra pôr no banheiro, conforme eu já falei pra vocês, né? Dá pra pôr em todos os cantos da casa que fica um charme. Olha que belezinha que ficaria na sala, um vasinho aqui, legal, né? E aí, então, gostou? Curte, compartilha, comenta aqui pra mim, que eu gosto demais de ver todos os comentários de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.